Atos 1:9, está escrito assim: ditas essas palavras, quais palavras? Aqui Jesus está falando sobre a descida do Espírito Santo. Então depois que Jesus diz isso, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, dos seus discípulos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, esse Jesus que dentre vós subiu aos céus, virá do mesmo modo que o viste subir. Esse Jesus que subiu aos céus, virá do mesmo modo que o viste subir. Amém? Feche seus olhos. Antes de você sentar, eu queria fazer uma oração com você. Senhor, se nós ainda não falamos no dia de hoje o quanto nós somos gratos a Ti, nós queremos falar agora, Jesus. Nós somos gratos, porque o Senhor sempre nos dá mais do que merecemos e muito menos do que aquilo que imaginamos. O Senhor tem muito mais do que aquilo que imaginamos. Nossa imaginação não alcança. Senhor, muito obrigada pelo privilégio que temos de estar aqui cultuando o Teu nome, pela liberdade que temos de estar na Tua casa, de estar com os nossos irmãos, depois de um tempo de isolamento, de distanciamento, de ter que respeitar algumas coisas. Nós somos gratos porque o Senhor está nos colocando próximos outra vez. Nós estávamos com saudade, Senhor. Nós estávamos ansiosos por esse momento. Obrigada por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, Pai. Obrigada por ter me trago aqui. Eu sei que o Senhor pode me usar como um canal, mas eu preciso ser tocada pelo Senhor. Fala com os meus irmãos, aviva a nossa esperança, como o Senhor falou que faria. E Pai, que a Tua palavra nessa noite, ela seja uma primeira direção, ela seja uma primeira porta se abrindo para tantas coisas que os meus irmãos irão desfrutar nesses dias, daquilo que o Senhor tem para entregar. Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos, que os nossos olhos estejam atentos, que a nossa boca esteja atenta, que o nosso coração esteja atento à Tua palavra. Nós queremos ser livres, nós queremos ser santificados, nós queremos conhecer a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu tenho que falar que vocês são corajosos. Vocês são muito corajosos. Nos tempos em que a gente vive, falar sobre a volta de Jesus não é poético. Falar sobre a volta de Jesus não é um tema cool, um tema legal, um tema comum. Deveríamos falar disso muito mais do que falamos, porque essa é uma realidade na vida da igreja. Mas infelizmente nós nos restringimos, nós nos colocamos um pé atrás e parece que esse é um dos assuntos que a gente deixa para falar depois. Só que se você é cristão e você é atento aos tempos em que nós estamos vivendo, você sabe, estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Estamos chegando no tempo do fim. Só que graças a Deus, o tempo do fim não é quando tudo se acaba, é quando Jesus desce e cumpre o propósito que Ele tem. E falar sobre a volta de Jesus é bem confrontador, vou te falar, começou me confrontando. Porque Paulo, ele fala que há uma coroa da justiça que vai ser entregue para ele já no período quase da sua morte. Ele fala isso: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele fala: desde agora uma coroa de justiça está preparada para mim, a qual o Senhor justo juiz me dará, mas também dará àqueles que amam a sua vinda. E
talvez o confronto que Deus fez em mim nesses dias, talvez não, eu senti. Então eu sei que o confronto que Deus fez em mim nesses dias, enquanto eu meditava, enquanto eu estudava para falar para você nessa noite, foi em voltar a amar a volta de Jesus, em retornar a um amor que arde, que queima, que se incendeia pela volta de Jesus. Porque essa é a maior das maiores promessas que Deus faz na sua palavra. A gente ama falar sobre um Cristo que veio, viveu entre nós, e isso é muito bom. Porque quando Cristo vem, Ele é o padrão, Ele é o modelo, Ele é o nosso exemplo. E na história Ele cumpre aquilo que nós não poderíamos cumprir. Ele paga um preço que nós não poderíamos pagar. Mas não para por aí. A Bíblia fala que Ele foi crucificado, que Ele foi sepultado. Mas a Bíblia também fala que a morte não venceu o nosso Jesus. A Bíblia também fala que o sepulcro que foi fechado com uma pedra, essa mesma pedra que fecha o sepulcro tem que rolar para abrir ele de novo. Porque o nosso Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Só que Ele não só ressuscita para viver e dar ensinos por 40 dias para os discípulos, não. A Bíblia fala que Ele ressuscita, Ele volta aos céus, mas Ele deixa a maior promessa para o nosso coração: eu vou preparar lugar, mas haverá um dia em que eu voltarei e levarei vocês para mim. Essa é a promessa que nós precisamos ansiar com o nosso coração. Esse precisa ser o alvo de desejo de todo verdadeiro cristão, se encontrar com o seu Cristo. Esse precisa ser o alvo de toda a igreja verdadeira, se encontrar com o seu noivo. Esse precisa ser o alvo de todo aquele que foi salvo, encontrar-se com aquele que o salvou. E o desejo de Cristo é esse: buscar aqueles que o seu sangue comprou, buscar aqueles que o seu sangue redimiu. Só que enquanto nós aguardamos por isso, nós temos um privilégio aqui no percurso que se chama vida, de desfrutarmos daquilo que Ele já fez, de desfrutarmos daquilo que Ele já entregou em nosso favor. Porque deixa eu te falar, eu posso vir aqui e dizer para você, animar seu coração falando que Deus vai fazer um milagre na sua vida, mas Ele fazer um milagre hoje, isso não será o melhor de Deus para a sua vida. Eu posso vir aqui e falar para você que Deus Ele vai mudar situações na sua casa, no seu ambiente de vida cotidiana, mas isso ainda não será o melhor de Deus para a sua vida, porque o melhor de Deus já veio, habitou entre nós, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e voltou para a glória de Deus. O melhor de Deus para nós tem nome, querido, e Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o melhor de Deus para nós. Então, enquanto nós estamos aqui, nós podemos desfrutar do entendimento do que Ele fez, do que Ele faz, e ansiar por aquilo que Ele vai fazer. Sabe, uma das frases que termina o livro de Apocalipse é justamente isso, é Jesus falando, é João falando acerca de Jesus. Ele diz: esse que me disse todas essas coisas em Apocalipse, esse Jesus que me contou tudo isso, ele diz: certamente eu venho sem demora. E enquanto eu estava estudando, o Senhor me falou algumas coisas que nós precisamos fazer até que Ele venha. Porque enquanto Ele não vem, nós vivemos em um processo, sim ou não? O processo de ser gerado em nós o caráter de Cristo, o processo de ser convertidos na nossa personalidade, no nosso caráter, na nossa conduta. E a primeira coisa que o Senhor falou para mim foi assim: Karen, até que Jesus volte, você precisa regar um memorial. O que é isso, Karen? Você não tem noção do quanto lembranças e memórias são poderosas na nossa vida.
Quando nós temos uma memória, uma lembrança muito forte, essa lembrança pode ser uma corrente que nos aprisiona ou pode ser uma chave que nos liberta. Essa lembrança pode ser um trampolim que nos impulsiona ou pode ser uma garra que nos fere, que nos arranha. As lembranças, elas têm um poder de nos levar para frente ou nos paralisar. E quando o Senhor falou isso para mim, Karen, eu preciso que você cultive, que você regue um memorial até que eu venha. O Senhor estava falando assim, Karen, eu preciso que você mantenha a memória fresca. Eu preciso que você mantenha suas lembranças vivas. Quais lembranças, Senhor? As lembranças de um passado que me feriu, as lembranças de um passado que me machucou, as lembranças de um passado que me traumatizou, as lembranças de um passado que me deixou sequelas. Não, meu querido. As lembranças de um passado que Jesus passou por lá e toda sequela virou lição. As lembranças de um passado que Jesus passou lá e toda ferida virou cicatriz. As lembranças de um passado que foi redimido pelo sangue de Jesus. É você olhar para o seu passado e você perceber, eu não sou quem eu era antes. Não porque eu sou bom para fazer alguma coisa, mas porque Ele foi tão bom que me tirou de lá. Ele foi tão bom que me limpou de lá. Ele foi tão bom que me curou de lá. E hoje eu olho para o passado só para manter a memória fresca e um coração grato. Porque se Ele fez ontem, eu creio que Ele fará hoje. E se Ele não fizer hoje, eu continuo crendo. Ele pode passar por aqui outra vez. Aleluia. Memória fresca. Medos, eles são fundamentados em memórias. Se você tem um trauma, você tem medo de algumas situações, mas a coragem, ela também é fundamentada em memórias. Vou dar um exemplo de um pai que tem seu filho e vamos lá, eu amava subir em árvore quando eu era pequeno, então vamos pegar pais que tem filhos mais novos e o filho é guardado a 7 chaves, não pode ir na terra, não pode ir no mato, não pode ter um bichinho chegando perto, não dá, não quero, não pode. E querido, infelizmente, muitas vezes, não estou falando que é sempre, mas muitas vezes a gente acaba criando jovens fortes, mas covardes demais. Agora vem outros pais que leva o filho num lugar de árvores e fala, filho, sobe. E se eu cair, pai? Papai está aqui, passa remédio, cuida, ajusta, mas tenha coragem. Muitas vezes Deus, Ele faz isso conosco. Ele nos forja nos momentos difíceis. Ele nos amadurece nos tempos de crise. Ele cria cristãos corajosos nos tempos de crise, porque a gente começa a ter um entendimento, não, Deus não nos deu um espírito de covardia e nem de medo. Ele nos deu um espírito de coragem e ousadia. Então nós começamos a ter como fundamento da nossa vida lembranças de um Deus que nos amadureceu no meio das crises. E aí o medo começa a ir embora e a coragem começa a ter espaço dentro de nós. Lembranças são vestígios de ontem que podem me tirar o chão para o próximo passo de amanhã, se elas não estiverem redimidas em Deus. Você vai lá no livro de Jeremias, que ele escreve Lamentações, e ele fala uma das frases que nós mais gostamos de dizer, mas que nós deveríamos praticar. Ele diz assim: eu quero trazer à memória
Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Querido, lute contra si mesmo, porque nos dias em que tudo estiver mal, a sua tendência é trazer para a memória que vai piorar, que vai ficar mais ruim ainda, que outras coisas terríveis aconteceram. Mas coloque o Espírito Santo para dominar a tua mente, o teu coração. Jesus, quando Ele deixa o Espírito Santo, Ele fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo de Deus, Ele vos fará lembrar. Uma das coisas que acontecia sempre antes da crise do povo de Israel, profetas falaram: o povo se esqueceu do Senhor, o povo se esqueceu de Deus. Nós entramos em crise quando Deus se torna um Deus esquecido, mas nós nos tornamos fortes quando Deus é um Deus lembrado, meu querido. Por isso, até que Ele venha, se lembre. Me lembrar de quê, Karen? Que pode passar os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Me lembrar de quê, Karen? Que Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Me lembrar de quê, Karen? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Me lembrar de quê, Karen? Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Me lembrar de quê, Karen? De uma palavra que você tem dentro da sua Bíblia, que talvez você nunca se atentou para o poder que ela tem sobre nós. Lá não haverá dor, lá não haverá choro. Lembre-se, traga à memória esperança. Cristo em nós, esperança. Querido, não seja pessimista. Há um tempo atrás eu vi algumas coisas acontecendo na igreja, um momentinho, nesse meio gospel aí, e eu fiquei em crise. Falei: Deus, onde a igreja vai parar? Aí o Espírito Santo me deu um tapa. Você já apanhou do Espírito Santo? Eu apanho direto, eu gosto. O Espírito Santo me bateu, ele falou assim: a igreja não vai parar. Você olha para as dificuldades, você bota a mão no queixo e fala assim: onde é que vai parar fulano? Onde é que vai parar a igreja? Onde é que vai parar, cara? O Espírito Santo falou assim: não vai parar. A pergunta certa é: aonde a igreja vai chegar? O Espírito Santo falou assim: Karen, o destino já está apontado. O propósito já está escrito. A igreja marcha para chegar aonde eu disse que ela chegaria. E quando o Espírito Santo falou isso para mim, ele nutriu, ele regou em mim memória. E agora toda vez que eu vejo uma coisa meio estranha assim, que você não explica, você fala: oxe! O Espírito Santo me faz lembrar: a igreja não vai parar, ela vai chegar. Então, primeira coisa, fala comigo assim: até que Ele venha, eu vou regar um memorial. Para a igreja de Éfeso, em Apocalipse, Jesus ele escreve dizendo assim: lembra-te de onde caístes. Deuteronômio 6,12 diz assim: guarda-te e não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Sabe, uma das coisas que acontecem quando você tem memória fresca é que você começa a ter um coração grato. Não é assim: se Deus fizer eu vou agradecer.
Ele já fez, por isso eu agradeço. Se Deus me entregar, eu terei um coração grato. Não, Ele já entregou, por isso eu agradeço. Talvez seja isso que falte na nossa mentalidade de últimos dias. Eu falei isso em uma ministração uma vez, vou falar para você. Uma das raízes da palavra gratidão se mistura com a raiz da palavra graça. E se nós tivéssemos a consciência de que a graça de Jesus foi justamente Ele morrer por nós, Ele se entregar por nós, dar a sua vida por nós, mesmo quando nós não merecíamos, a gente daria como resposta de gratidão a graça recebida, a nossa vida também. Então, primeiro eu preciso cultivar um memorial até que Ele venha. Se você se esquece de Deus, o seu amor se esfria. Se você se esquece de Deus, os teus pés param. Se você se esquece de Deus, você é presa fácil para as dificuldades da vida te derrubarem. O mais calmo vento, por ser vento, derruba você. Agora, se a gente conserva a memória fresca, oh aleluia, a gente vai no barco, enfrenta a tempestade e a gente tá bem. Por quê? Eu me lembro que Ele está dentro do barco. A gente vai para o meio do deserto e tá tudo bem. Eu me lembro que Ele venceu o deserto. A gente vai para o meio dos tempos de crise e a gente lembra, Deus é maior do que qualquer crise. Deus é maior do que qualquer dificuldade. E até que Ele venha, a gente precisa regar isso no nosso coração. Vai ter dias, terão dias que tudo aqui fora vai dizer que não. Alimente a memória de que sim, sim, Deus é fiel, sim, Deus é verdadeiro, sim, Deus é Deus, sim, Ele nunca perdeu o controle, sim. Não faz sentido você cultivar essa memória de que sim, se tudo aqui fora está dizendo que não, mas nós não vivemos pelo que faz sentido. Nós vivemos por fé. Fé é revelação, querido. E a segunda coisa que o Espírito falou para mim, ele disse assim: Karen, até que Jesus venha, você precisa guardar o que você tem. Fala comigo, Deus, eu quero guardar aquilo que tenho. Porque das lutas mais difíceis na nossa vida não é a luta para conquistar alguma coisa. A luta mais difícil na nossa vida é para defender. Olha para o mundo como está hoje. Muitas ideologias, muitas coisas são ditas para quebrar princípios que são estabelecidos pela palavra de Deus dentro de nós, para arrancar raízes de uma conduta estabelecida pela palavra de Deus dentro de nós. Então os dias de hoje não são dias de lutar para conquistar, são dias de lutar para defender, para não deixar o seu coração se corromper, para não deixar os seus princípios serem arrancados de você, para não deixar o diabo tocar na sua raiz. É a uma igreja que Jesus vira e Jesus diz: guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Jesus não está dizendo conquiste, 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 conquiste. Jesus está dizendo guarda, não perde, não abandona, não desiste, não deixa para trás, não se venda, não compre, mas preserve, conserve, defenda, porque é isso que vai te entregar uma coroa nos últimos dias. Cuide dos seus fundamentos, jovem. Eu estava conversando com alguns amigos e a gente falou, cara,
Existem seminários sobre os últimos dias, existem seminários sobre namoro, existem seminários sobre muitas coisas, mas não existe um seminário sobre fundamentos, e minha geração precisa voltar aos fundamentos. Porque se nós não temos fundamento, a gente cresce rápido, mas cai rápido também. Se a gente não tem fundamento, a gente grita, volta a Jesus, mas ao mínimo sinal de uma tribulação, de uma pedra, de uma dificuldade, a gente está dizendo, não volta não, Jesus não volta não, espera mais um pouco, não estou pronto, não estou preparado. Nós precisamos voltar aos fundamentos. Porque se o inimigo tocar nos nossos fundamentos, ele toca naquilo que nos sustenta, querido. E eu não estou falando de fundamento, assim, doutrina, essas coisas, eu estou falando de Jesus. Paulo, ele diz, ninguém ponha outro fundamento além daquele que já está posto, que é Cristo Jesus. O fundamento é Cristo por completo. O Cristo que é amor, mas o Cristo que também é aquele que pede renúncia. O Cristo que é aquele que vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, mas também é aquele que diz, quem quiser vir após mim. Um Cristo completo, esse precisa ser o nosso fundamento. Amém? Guardar o que, carinho? O que eu tenho para guardar? Deixa eu te falar. Coisas, não é isso que você precisa guardar. Bens materiais, não é isso que você precisa guardar. Uma vida de uma pseudo-relevância, uma fama ilusória nos dias de hoje, o status ilusório nos dias de hoje, não é isso que você precisa guardar. Paulo, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, querido, guarde a sua fé. Para a igreja de Tiatira, em Apocalipse, Jesus, ele também diz, tão somente guarde, conserve o que você tem até que eu venha. Existem dias que o seu melhor posicionamento não é atacar, é defender. Existem dias que o melhor posicionamento não é você gritar aos quatro cantos do mundo que você conseguiu alguma coisa. É você defender falando que não foi você. Porque seu braço não conseguiria. Sua capacidade não conseguiria. Seu conhecimento não conseguiria. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Guarde a sua fé, meu querido. Nesses dias o inimigo quer tirar a sua fé. Veja, eu ouço desde quando nasci, desde quando me entendo por gente falando que Jesus vai voltar. Eu tenho 27 anos. Será que Jesus está atrasado? Passaram-se tantos anos, Jesus não voltou, Karen, mas deixa eu te falar, Ele está voltando. Mas já foram tantos anos, Karen, passar esses anos não torna Deus mentiroso, torna Deus longânimo. Você tem tempo para se arrepender. Você tem tempo para cultivar o fruto do Espírito dentro de você. Deus está te dando tempo. Enquanto você tem tempo, aproveita para fortalecer a sua fé. Olha os dias em que nós vivemos, pandemia, sim ou não? Sim ou não? Sim. Pandemia, chegou esse negócio, todo mundo ficou perdido, ninguém sabia como lidar. Eu acho que o mais incrível dos pastores do Brasil não sabia lidar com a pandemia, porque foi algo surpreendente.
eu me perdi no começo, falei, Deus, o que está acontecendo? Tudo fechou, estou sozinha. E eu sou muito de presença, eu gosto de estar perto, eu gosto de estar junto. Esse negócio de ver uma amiga tá mal e só mandar mensagem perguntando como tá, não consigo. Eu vou atrás, eu colo junto, boto no ombro, boto no colo, falo, vamos ficar mal junto, mas também vamos ficar bem junto. Então, esse negócio de isolamento, distanciamento, cara, eu entrei em crise. Falei, Deus, essa solidão não é para mim, não estou acostumada. Todos nós tivemos algum momento de crise no meio desses dias de pandemia, sim ou não? Dos menores aos maiores, dos mais experientes aos menos experientes, todos nós tivemos dificuldade. São dias que tentaram matar a nossa fé. A gente olhou para o antes da pandemia, a gente sabe, Deus foi muito bom. Antes da pandemia eu orava, eu jejuava, eu estava nos cultos, eu era fervoroso, intenso, constante. Chegou a pandemia e foi levado de mim. Foi tomado de mim, aquela sede foi tomada de mim, aquela fome foi tomada de mim, aquele fogo queimando foi arrancado de mim. Deixa eu te falar, meu querido, talvez foi arrancado, mas há tempo de ser recolocado dentro de você. Prepara uma nova lenha, prepara um novo altar, reforma, restaura. Fala, Deus, eu não aceito que a minha fé seja roubada. Eu não aceito que a minha fé seja arrancada de mim. Pede de novo, porque a fé é um dom de Deus. Pede de novo. Busca de novo, deseje de novo. É tempo de voltar a fazer aquilo que nós fazíamos nos primeiros dias. Eu não sei você, mas o meu começo com Deus era de jogar no chão, assistindo pregação na televisão e botar a boca no chão e falar, Deus, eu quero sentir isso, eu quero viver isso, eu quero queimar assim, eu quero te conhecer assim. É tempo de voltar a isso. Não é tempo de arrumar o estilo, retocar a maquiagem, reajustar o cabelo. Não, meu querido, arrumar a barba. É tempo de voltar às práticas das primeiras obras. É tempo de embelezar, de reajustar o nosso coração. Deixa eu te falar, a fé é um firme fundamento. A fé é um firme fundamento. Você não está vendo o que está acontecendo, mas os seus olhos não precisam ver, porque o seu coração já conhece, já confia, já sabe. Fé é um firme fundamento. Porque se não tiver chão, mas tiver confiança, está tudo tranquilo. Dá para continuar caminhando. Fé é a prova das coisas que se esperam, que se vê, que não se veem. Não é um talvez, não é uma dúvida, é a prova. Sabe por que a gente anda tão desequilibrado? Porque ao invés de alimentar a nossa fé, nós alimentamos a nossa dúvida. Será que Ele volta? Não, alimenta a sua fé. Ele está voltando. Se eu não me engano, Hebreus que diz, por um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. O Senhor falou para mim, Karen, até que eu venha, guarde a sua fé, guarde o que você tem. Deus, Ele pode qualquer coisa por fé, querido. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer aos montes para que eles troquem de lugar e eles trocarão. Muito mais poderoso do que você tentar levar a Deus o teu currículo, é você chegar de joelhos dobrados, entregando a Deus a tua fé, a tua confiança. Currículos não movem Deus. Agora
fé tem um poder sobrenatural de colocar Deus de pé no trono, de colocar Deus olhando para você e falando: a sua vontade está de acordo com a minha. Não porque nós vamos mudar a Deus com a nossa fé, é porque nós teremos tanta fé que a fé vai mudar o nosso coração para que as nossas vontades estejam alinhadas com as vontades dEle. Amém? Eu anotei uma coisa aqui pesada, mas necessária, que você tenha discernimento para isso, em nome de Jesus. O Senhor falou para mim assim lá no hotel hoje: Karen, conquistar coisas, conquistar lugares, conquistar posições, perdendo os seus princípios é a pior de todas as derrotas. Mas Ele também falou: Karen, perder algumas coisas por amor a mim, sem corromper o seu coração e os seus princípios, essa vai ser a sua maior vitória. Jesus, Ele diz: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida pela causa certa, qual é, Karen? O Evangelho, Jesus, a palavra de Deus, esse a encontrará, a ganhará. Então, primeiro, diga comigo: até que Ele venha, eu vou regar um memorial. Segundo, diga: até que Ele venha, eu vou guardar o que tenho. E terceiro, diga: até que Ele venha, eu vou anunciar quem Ele é. Um dos frutos da sua intimidade com Jesus é não ter medo de falar quem Ele é para quem está do teu lado. Quanto mais íntimo de Jesus, mais amigo dele. É aquele assunto que você está falando com alguém, é aquele ambiente que você está falando com alguém e você tem um amigo tão chegado, tão próximo, tão participativo, tão presente, que no meio da conversa ninguém está falando disso, ninguém está falando o nome dele, mas você lembra aquela pessoa. Isso que você falou me lembra daquela pessoa. É isso, é ser tão íntimo de Jesus que Ele não força para entrar nas conversas. É natural colocar Ele na mesa que a gente senta. É natural colocar Ele na pauta que a gente fala. É natural revelar Ele na nossa vida cotidiana. Eu não rebaixo, eu não menosprezo que a pregação falada, ela é necessária. Mas está chegando dias em que a pregação falada vai precisar casar, vai precisar estar junto, complementando a pregação vivida. Estamos entrando em tempos que não é sobre ser o mais sobrenatural, que não vai, ninguém me toca, ninguém fala comigo pecador, hipócrita, sai de... Não é isso, é sobre carregar Jesus espiritualmente na sua vida cotidiana. O Senhor, Ele tem me ensinado a ver beleza nas coisas simples. Vai lá, acorda de manhã, vai fazer teu café. Eu não sei se você é igual eu, que precisa de meia hora para ter o download da alma, né? Eu fico calada, fico na minha, bom dia. Bom dia. Eu não converso muito no primeiro momento, mas eu aprendi a ligar minha televisão, colocar uma playlist da Cassiane, da Lauriette, da Elaine de Jesus, do Alessandro Vilas Boas. A gente começa, bota lá e começa uma uma chuva diferente. A gente vai cantando, o dia vai começando a ser diferente. O espiritual invade o natural, o sobrenatural invade o cotidiano, ao ponto de você começar a anunciar Jesus e ver que ao mesmo tempo que você anuncia com atitudes simples da sua vida cotidiana, Ele é revelado a você, Ele se manifesta a você. Um testemunho. Minha avó,
era uma mulher do coque. Vocês conhecem essas? Aqui tem essas coisas, pastores. Minha avó era daquela que começa assim. Só que minha avó, analfabeta, veio de uma época que era muito difícil o ensino fundamental, roça, interior do Maranhão. E eu lembro que eu ia muitas vezes na casa da minha avó, ela era aquela avó que queria toda a família reunida na mesa, sabe? Que domingo era sagrado para a gente estar reunido na mesa, comer churrasco, comer frango, comer um monte de coisa. E tinha os bolos. Minha avó era daquelas avós que a mesa era cheia de bolo. E eu lembro que muitas vezes eu fui na casa dela e ela estava batendo a massa do bolo. Analfabeta, não sabia muito as letras dos hinos. Mas enquanto ela estava batendo a massa do bolo, ela ficava... Iu, 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 iu. Que letra tem nisso, meu Deus? Não tem letra, mas tem adoração. Ela estava anunciando Jesus na sua vida cotidiana. E aí veio a minha mãe. Minha mãe não é a mãe do bolo, não é a mãe de todo domingo estar na mesa. Minha mãe é a mãe da organização. Ela gosta da casa bonitinha, ela gosta da casa ajeitada. Ela acha poeira onde eu nunca vi. Ela quer mudar as coisas de lugar todo 15 dias. Quinzenal, você vai lá em casa. Mensal, você vai lá em casa. Você chega, você tem que fazer assim, opa. Porque ela muda as coisas de lugar. Só que minha mãe já sabia decorar as letras dos hinos. Quantas vezes eu vi minha mãe arrumando a casa, fazendo a faxina e começando a cantar, como a minha avó cantava. Ela estava varrendo, tirando o móvel e começava. Porque Ele vive. Minha mãe estava anunciando Jesus para mim na sua vida cotidiana. Perceba, de geração a geração. E aí chegou, eu pensei que eu nunca ia fazer isso na vida, que eu nunca ia chegar nessa fase. Estou morando sozinha. E aí eu descobri que a pia não esvazia sozinha. Eu descobri que se eu não for lá, as coisas apodrecem. É difícil essa consciência, essa constatação para o jovem que está ficando adulto, para a jovem senhora que habita em mim. Mas esses dias eu estava me pegando na cozinha, fazendo bolo como minha avó fazia, só que com a massa pronta, né? Porque eu ainda não consigo. Calma. É construção, evolução, vai. Fazendo massa pronta, igual minha avó fazia. Tentando deixar as coisas organizadas, igual minha mãe fazia. E no meio de tudo isso, eu prestei atenção, foi espontâneo demais. Mas quando eu me liguei, eu estava... Porque Ele vive, posso crer. Aí o Espírito Santo me deu um estalo. O legado da sua avó, o anúncio da vida da sua avó sobre Jesus, edificou a sua mãe, fundamentou a sua mãe. O legado da sua avó e da sua mãe fundamentaram você. Elas anunciaram Jesus para mim na vida cotidiana e agora eu me pego anunciando Jesus na minha vida cotidiana. Karen, mas você mora sozinha. Parece que às vezes não. Porque meu tio mora no andar de cima. Então meus primos, os filhos dele, parece que minha casa é a casa da mãe Joana às vezes. Eles se aproveitam quando eu estou a fim de cozinhar. Vai lá, eu penso, não, vou fazer comida hoje para dar para amanhã, né? A gente pensa isso, essas coisas. Eu não pensava antes, estou pensando agora. E aí do nada desce dois lá de cima. Karen, tem comida aí? O que você fez hoje? E às vezes eles chegam no processo, e no processo eu estou cantando, ouvindo uma Cassiane, ouvindo um Morada, ouvindo pregações, e eles sentam lá e esperam. Querido, está na hora da gente anunciar Jesus com gritos a plenos pulmões,
mas também está na hora da gente anunciar Jesus com a nossa vida cotidiana. No momento da ceia, em Coríntios, está escrito assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós anunciamos a sua morte, mas também anunciamos que Ele voltará. Anunciamos a morte para remissão, mas anunciamos a ressurreição para salvação, para redenção. Romanos 10,14 diz assim: como invocarão aquele em quem não creram? Como eles crerão naqueles de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Mateus 24,14, Jesus está falando sobre os dias do fim, e Ele diz assim: e este evangelho e essa palavra será anunciada em todo o mundo, será pregada em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Até que Ele venha, você precisa anunciar quem Ele é. E eu não estou falando assim de só uma camiseta estampando uma frase legal. Eu estou falando de uma vida estampando Jesus todos os dias. Eu estou falando de uma vida decidindo Jesus todos os dias. E as pessoas aí fora vão falar pra gente que não faz sentido decidir ficar com Jesus. Tudo bem, mas a nossa decisão é ficar com Ele. A Bíblia ensina: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se acheguem a mim e eu me achegarei a vocês. O segredo é permanecer. Permanecer com Jesus não significa que não existirão poldas, mas significa que em meio às poldas estaremos seguros. Porque Deus, Ele não polda nada, Jesus, Ele não polda nada que Ele não queira ver crescer ainda mais. Ele está tirando as coisas que estão impedindo o nosso crescimento. Ele está tirando pessoas que já não são tão pontuais na nossa vida, não para que a gente deixe de amá-las, mas porque às vezes a intimidade não é mais tão necessária. Você ama, mas a intimidade já não é tão necessária. Deus, Ele tem feito isso para purificar dentro de nós a missão que Ele nos deu. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Fica de pé comigo. Eu não sei se aconteceu aqui, mas lá em Brasília teve uma época de 2020 que a gente levantou os tênis. Todo mundo dizendo: me envia, Deus. Glória a Deus por isso. Mas aí vai, pouco tempo depois, aeroporto fechou, passaporte não tirava mais, viagem não dava mais para fazer, viagem missionária foi cancelada. E muitos de nós não entenderam. É porque antes do envia-me sempre tem o eis-me aqui. E o eis-me aqui sempre é dentro de casa. Deus fechou a porta de tudo, mas deixou a porta da nossa casa aberta. É lá o estágio. Como Deus vai mandar alguém para ser missionário, para anunciar Jesus em lugares tão longínquos e distantes, se a gente não consegue anunciar Jesus nem para quem mora com a gente? Mas deixa eu te dar uma palavra de esperança. Eu acredito que esses dias são dias em que Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais.
Eu acredito que esses são dias em que quando os nossos pais, eu sempre falo isso, eu vou falar até quando Deus mandar eu parar, mas eu acredito que quando nossos pais forem perguntados, questionados de onde eles veem o exemplo de Jesus, eles não vão apontar para o filho da vizinha, não vão apontar para a filha da fulana, para a filha do pastor, não vão apontar para uma pessoa na internet, vão apontar para dentro de casa. A minha filha me mostra Jesus. O meu filho anuncia Jesus para mim. E da mesma forma, quando nós, filhos, formos questionados aonde a gente encontra o exemplo de Jesus, a nossa referência de Jesus, a gente não vai apontar para uma celebridade, para alguém famoso, para um YouTube, para um vídeo, para um pregador. A gente não vai apontar para esses lugares. A gente vai apontar para dentro de casa. Minha mãe me mostra quem Jesus é. Meu pai me mostra quem Jesus é. Eu te falei de coisas que nós precisamos fazer até que Ele venha. Primeira coisa, regar memória, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E Cristo é a nossa esperança. Até que Ele venha, vamos guardar o que temos, e Cristo é tudo que temos. Crer nele é tudo que temos. Até que Ele venha, vamos falar dele, porque é tudo sobre Ele. Mantenha viva, acesa no seu coração a chama, o desejo, não por um culto, não por um hit do momento, não por uma palavra que vai ser legal de ouvir, mas mantenha o seu coração em chamas, porque Ele pode voltar hoje. E se Ele não voltar hoje, Ele pode voltar amanhã. E se Ele não voltar amanhã, Ele pode voltar depois de amanhã. Mas nós não nos cansaremos de buscar, nós não nos cansaremos de desejar, nós não nos cansaremos de amar a sua vinda. E tem uma canção que eu amo, ela fala assim: até que o Senhor venha, eu vou clamar, eu vou gastar a minha vida diante do Senhor e do seu altar. Oh, aleluia! Eu acredito em uma igreja que está sendo marcada em amor pela volta do noivo, em desejo pela volta de Jesus. Eu acredito em uma geração que não vai ter seu nome estampado, que não vai ter seu CPF estampado, suas obras estampadas, mas vão carregar na vida o nome de Jesus. E aonde você chegar, os demônios vão saber que Jesus está dentro de você. E aonde você chegar, cativos serão libertos pelo Jesus que está dentro de você. Eu falo isso e vou sempre falar. Diga meu nome em hospitais e nada vai acontecer. E glória a Deus, porque nada vai acontecer. Diga o nome de alguém famoso nos hospitais, nos prostíbulos, nos lugares de tráfico, e nada vai acontecer. E glória a Deus, porque nada vai acontecer. Agora fala o nome de Jesus no hospital. Enfermos são curados, doentes são sarados. Fala o nome de Jesus em um prostíbulo e cativos são libertos, perdidos são encontrados. Fala o nome de Jesus nos lugares de tráfico. Um encontro com Jesus muda todo o ambiente, muda qualquer pessoa, transforma qualquer situação. Até que Ele venha, nunca será sobre nós. Não é sobre nós, é sobre nós como atalaias de Deus.
levantarmos uma bandeira e gritarmos em altas vozes: abram-se corações, abram-se portas, abram-se ambientes, para que o Rei da Glória entre. Querido, esperança para o seu coração. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Esperança para o teu coração. O túmulo está vazio e os 7 selos estão abertos. Esperança para o teu coração. O cordeiro morreu, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá. Esperança para o teu coração. Ele continua sendo digno. Ele continua sendo Deus. E um dia, esse precisa ser o desejo do nosso coração, se nós somos cristãos de verdade. Um dia, por sua graça, por sua misericórdia, por seu amor, teremos a honra, o privilégio de vê-lo como Ele é. De vê-lo como Ele é. Esse precisa ser o nosso desejo. Coloque a mão no seu coração. Eu queria convidar os meninos do louvor para virem adorar. Vamos adorar ao Senhor. Eu acredito que Deus está levantando uma geração apaixonada de novo, cristãos apaixonados, uma igreja apaixonada. Paixão no sentido de intensidade, mas uma igreja que tem um apaixonado amor, que não é só sobre intensidade, mas sobre constância também. Lembra o que eu falei no começo sobre Ele reavivar a esperança? Eu consigo sentir o Espírito Santo passeando nesse lugar. Joelhos cansados sejam fortalecidos em nome de Jesus. Pés cansados sejam fortalecidos para correr em nome de Jesus. Mãos que já não se levantam para interceder sejam fortalecidas em nome de Jesus.